Estamos começando mais uma resenha construtiva, o nosso podcast semanal, onde a gente traz especialistas da construção civil para bater um papo descontraído. Eu sou Luana Sapia. Eu sou Guilherme Zago. E a nossa convidada de hoje é uma engenheira civil há 10 anos, Beatriz Massimino. Ela é especialista em engenharia civil, mestre em engenharia civil na área de recursos hídricos e tecnologias ambientais. Bem-vinda, Bia. Olá, pessoal, obrigada. É muito bom estar aqui gravando com vocês sobre uma área que eu adoro trabalhar, que é a mecânica dos solos. E há 10 anos que eu já trabalho com essa área, né? Desde a iniciação no mestrado, eu comecei com tecnologias ambientais e trabalho com a parte de geossintéticos. E aí eu consegui continuar nessa carreira acadêmica, falando especificamente de mecânica dos solos, né? Começando principalmente com a mecânica dos solos e aprofundando nessas áreas. A gente está muito feliz de você estar aqui hoje. É segunda vez, pessoal, para vocês ficarem sabendo aí que a Bia está aqui. Então, ela atendeu o nosso pedido e voltou, que o episódio passado a gente tinha gravado ele inteirinho, mas tivemos problemas técnicos. Então, muito obrigado, Bia, por aceitar novamente aí esse papo com a gente, que foi muito, muito, muito válido o papo passado. E quem está ouvindo aí, eu tenho certeza que vai ser muito conhecimento que vocês vão adquirir hoje aí com essa conversa nossa. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de falar novamente. Porque sempre que posso, mecânica dos solos, eu adoro espalhar um pouco desse conteúdo. Legal. Bom, o nosso tema de hoje é relacionado aí a problemas relacionados a solo e movimentação de terra. A gente tem visto aí recentemente vários problemas relacionados à movimentação de terra. A gente viu várias catástrofes ambientais aí ultimamente no Brasil. A gente teve recentemente aí o caso de Petrópolis, né, que acabou abalando aí o Brasil, foi uma grande problema ambiental. A gente também teve Capitólio recentemente, teve Rio Preto, uma série de problemas relacionados aí a desastres ambientais e, consequentemente, a solo e muito ligado também a água e chuva. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Isso. É isso, Lu? É isso aí. Porque, na verdade, esse do Rio de Janeiro é recorrente, né? Já tinha acontecido há 10 anos. Foi da outra vez que teve essa mesma proporção? Em 2011 foi. 2011. E aí, a gente tinha até dado uma olhada nos dados. Pouca coisa mudou de lá para cá, né? Até já existiam algumas políticas públicas relacionadas à habitação, seria essa a palavra? A ocupação dessas áreas, né? Isso, a ocupação das áreas de risco, né? Nessas regiões que são litorâneas. Tem algumas políticas que já trabalhavam com isso, né? Em conjunto com a Defesa Civil. Perfeito. Bia, eu acho que para começar a nossa conversa, assim, para a gente elucidar melhor, vamos começar falando aí o que é deslizamento. Bom, o deslizamento do solo, ele é uma ação que acontece pela desestabilização principalmente da parte interna dentro da mecânica dos solos. Então, o solo, internamente, ele tem as suas ligações, e essas ligações, elas são rompidas por alguns problemas que são gerados principalmente por conta da chuva. Então, o que gera, né? O solo, ele vai ter a sua conexão feita por conta do atrito e da coesão. Solos que são mais finos, como as argilas, elas têm um grande potencial de coesão, e solos que são mais grossos, como as areias, têm um grande potencial de atrito. E é isso que segura esses solos. Então, eu tenho uma combinação entre atrito e coesão. As areias, por exemplo, só têm o atrito, né? E enquanto as argilas, elas podem ter também, além da coesão, o atrito. E o que segura essas partículas é a interação entre as faces delas. Então, no solo que a gente tem material sólido, tem um material que vai ser o ar e a água, na combinação do sólido, do material gasoso e do material líquido, a gente tem o formato do solo. Então, no nosso solo, as partículas sólidas vêm dos minerais e elas se interligam a partir principalmente da água. Então, eu tenho uma interação química entre as partículas que vai ligar aqui uma partícula a outra. Não só essa ligação química, mas também eu tenho a possibilidade de sucção entre essas partículas que vai gerar uma ligação. Mas eu vou tentar falar de uma maneira mais simples de entender. Essa sucção, digamos que prende
Isso, uma partícula, ela atrai a outra para si. Então, pensando na resistência desse material, eu tenho o mineral. Esse mineral ele vai estar em contato com outros minerais. E entre os minerais, por eles serem irregulares, a gente tem os vazios, que é onde fica o ar e a água. Então, a ideia é que a água ocupa esses vazios e vai permitir, né, dependendo da quantidade de água, vai permitir que haja uma ligação entre eles. Ou mesmo o próprio atrito entre as partículas também gera essa resistência do solo. Então, o deslizamento ele ocorre quando eu tenho um excesso de água interagindo com essas partículas, né? Um dos motivos também pode ocorrer por sobrecarga, mas principalmente ele acontece porque eu tenho um excesso de água nesses vazios que faz o afastamento das partículas. Se eu afasto as minhas partículas, diminui o atrito e diminui também a coesão. Então, tendem-se a romper. Então, o deslizamento ele vai acontecer sempre numa linha de ruptura e principalmente é provocado por conta da presença de água no solo. E aí, se a gente tem um peso, uma sobrecarga, ainda piora. Aí piora, né? Isso, a sobrecarga no solo, ela só vai potencializar esse deslizamento. Perfeito, Bia. Qual que é a diferença de deslizamento, escorregamento e tombamento? O deslizamento, o tombamento, eles vão ser ações bem parecidas, né? O escorregamento é muito próximo ao deslizamento, o nome. E a ideia é que são duas ações rápidas que acontecem com o solo. Então, a partir do momento que perdeu essa ligação entre as partículas, né? Tanto o atrito quanto a coesão, se ocorre essa ruptura, ele vai deslizar na hora. E o deslizamento é quando acontece... para quem, né, estudou a parte de resistência dos materiais, é quando acontece o cisalhamento, né? Uma parcela do solo, ela vai se escorregar em cima da parcela que está fixa por uma linha de ruptura. O tombamento é mais próximo à ação de tração, é quando ele se descola da linha de ruptura. Então, é muito mais comum a gente ter o processo de tombamento em solos muito mais rígidos ou rochas, porque eles se descolam a parcela que fica fixa, né? A parcela que vai romper, ela se descola. Capitólio foi um tombamento. Foi um tombamento. Então, o Capitólio já tinha, né, a fissura, a fenda formada, e aquele foi um processo de tombamento. Ele não escorregou pela linha de ruptura, ele simplesmente tombou. E lá no Rio de Janeiro, e no caso de Minas Gerais, né, que teve em Ouro Preto, foi processo de deslizamento, né? O solo ele escorrega por uma linha de ruptura. Perfeito. E o que a gente pode falar, comparar isso daí com uma erosão? O que tem a ver erosão aí com o tombamento, escorregamento? No processo de Capitólio, provavelmente o que aconteceu foi a erosão da peça, né? Então, da parte geológica daquele material, porque era uma rocha. Então, teve uma certa erosão que potencializou o tombamento. Por quê? Parcela daquele material foi se desgastando ou já foi se rompendo ao longo do tempo e ele ficou preso à rocha estável por uma pequena parte. Então, provavelmente foi um processo de erosão. Só que a erosão é algo que acontece superficialmente e o escorregamento é uma linha de ruptura que está dentro do maciço de solo. A gente pode definir erosão? Perfeito. Pode. Porque, assim, erosão seria um escorregamento superficial, né? A erosão é o desgaste superficial do nosso solo. Então, ela pode ser ocasionada pela água, pelo vento. Então, a erosão é um desgaste, né? Uma movimentação de terra superficial. Não chega a movimentar tanto, mas ela vai se rompendo. As partículas superficiais vão se arrastando pela chuva. Pode ser também por gravidade. É um processo super natural que acontece. Se a gente tem o solo exposto, fica mais fácil de acontecer o processo de erosão. A gente pode ver aí a erosão eólica, né, que é aquela que ela vai lapidando as rochas. Então, é um processo natural, a erosão. Dentro da construção civil, o ideal é evitar, né, até temos na NR18 alguns métodos, né, para evitar a erosão, né, a ideia é que você deve evitar, ela não fala especificamente dos métodos, mas fala de como se deve evitar o processo de erosão.
E então, ela sendo superficial, ela não vai alterar especificamente a profundidade. Então, por isso que os processos eles são diferentes. Mas o conjunto deles também é possível, né? Uma erosão ela pode potencializar também a ruptura do solo por outros motivos. E a gente pode falar que uma erosão ela pode ser contínua, então tipo assim, a gente pode sofrer um processo de erosão por vários anos, vários períodos de tempo. Isso, a erosão, ela, se ela não tiver uma intervenção nela, ela a partir vai... do momento que está ali exposto na natureza, sol, chuva, vento e tal, é isso. Isso. Se o solo está exposto, ele vai sofrer o processo de erosão. Teve um vento forte, quando vem aquela areia no rosto, a gente está vendo um processo de erosão, basicamente, também, pode considerar. Isso, ele deve estar saindo aí de algum local, né? No vento, tem que classificar as potencialidades do vento, né? Não é só a poeira, né? O processo de erosão é como se o vento ele rompesse as partículas superficiais do nosso solo. Perfeito. Quando você sente mesmo os grãos de areia na vista ali. Quando o vento tá assim levando você já embora. Não só na vista, na boca também. Você não fica com aquele... Sim. Perfeito, Bia. Bom, então vamos tentar aprofundar um pouco mais ali nesse desastre ambiental que teve agora recentemente em fevereiro ali em Petrópolis, para a gente entender melhor o que aconteceu, se poderia ter sido evitado, como poderia ser evitado. Então, para a gente ilustrar para o pessoal, aí não sei se todo mundo está por dentro do que aconteceu, dia 15 de fevereiro, né, aconteceu aí um desastre ambiental na região serrana do Rio de Janeiro, de novo, mais precisamente em Petrópolis. Já tinha acontecido um desastre parecido anteriormente, ali em 2011, tinham causado... Em 2011 foi perto de 1.000 mortes. Perto de 1.000 mortes, se não me engano, foi o 8º maior desastre com deslizamentos do mundo. Da época foi o 8º maior desastre com deslizamento de solos do mundo. Comparado aí ao Katrina, né? Que o Katrina foi um furacão que aí ele vai trabalhar em diversas... Teve o alagamento de Nova Orleans, então teve também o processo de deslizamento. Quem também pôde acompanhar em 2011, um pouquinho antes de 2011, lá em Blumenau também teve o processo de alagamento, né, naquela região, e teve um desastre de deslizamento. Eu lembro, Brusque também, foi Blumenau, Brusque, foi a região. São regiões bem próximas ali, todas elas são serranas, né? A gente tem a serra e as cidades elas ficam alojadas no meio da serra. Perfeito. Bom, então agora aqui 15 de fevereiro de 2022 a gente teve 217 mortos e 33 desaparecidos e mais de 800 pessoas desabrigadas. Nesse dia a gente teve uma precipitação ali de 260 milímetros por hora, que é uma coisa assim muito grande. Aqui em Prudente, se a gente for comparar, quando a gente tem uma previsão de chuva de mais de 80 milímetros, a Defesa Civil ela já emite um alerta. Então lá a gente teve 3 vezes mais do que o que eles já emitem um aviso ali. E teve mais uma série de fatores que influenciaram esse desastre. Você pode comentar um pouco mais sobre o que influenciou? Bom, na própria região, ela é uma região potencial para escorregamento, porque o comum, né, a gente tem uma serra ali próximo ao mar, por todo o litoral brasileiro, principalmente ali na região do litoral do Sudeste, tem uma serra muito próxima ao mar. Quando a gente vai um pouco mais para o sul, a serra tem algumas cidades que ainda não estão no pé da serra, mas em todo o Sudeste, toda a região Sudeste, a gente tem uma serra próxima ao mar. Então, é muito comum que as chuvas, para ultrapassar a barreira dessa serra, elas vão precipitar para conseguir diminuir a sua densidade e ultrapassar a serra. Então, é normal chover na região praiana. Já chove mais nesses lugares. Já chove mais nesses locais. E na época, né, que aconteceu o desastre, que é ali entre dezembro até março, a gente tem a época de chuva. O verão, né? Então, natural acontecer as chuvas. Então, em fevereiro, se a gente pensar, desde dezembro já começa a época de chuva, em fevereiro o solo está totalmente úmido, né? Ele está saturado até.
Tem a umidade, que é a presença de água no solo, e a saturação é quando todo o vazio do solo está preenchido com água. E se esses vazios estão preenchidos com água, a tendência é que as partículas vão se afastando, tem um encharcamento, e aí eu vou ter a ruptura daquelas ligações e o solo tende a escorregar. Isso é as partículas deixam de ter a coesão e o atrito. Isso. Então, isso é um processo natural. Se tivesse ou não pessoas morando naquela região, esse deslizamento ia acontecer. Se perceber, inclusive, na região praiana, até regiões onde não tem as edificações, né, quando tem uma serra totalmente preenchida ali pela vegetação nativa, ainda assim acontece os processos de escorregamento. São os escorregamentos naturais. Eles estão ali, eles vão acontecer. Pode ser em talude que teve uma ação antrópica ou não. Ele vai acontecer. É natural acontecer. No caso, uma ação antrópica é a ocupação do homem. Isso, a ocupação do local. Mesmo até se for uma ocupação regular ou irregular, né? A gente vai acontecer. Mas a vegetação, ela já, digamos que segura essa ação da água. É como se fosse uma camada de proteção, certo? Isso. Além da vegetação, a gente consegue colocar mais coisas, porque assim, vai acontecer naturalmente, do perfil do local e tal, mas é viável colocar algum tipo de contenção ali, além se não for um local habitado, por exemplo? Bom, a vegetação ela segura a precipitação, né? Principalmente em árvores, vegetações de grande porte, ela segura parte da precipitação nas suas copas. Então, isso evita que caia no solo, que gere as erosões, né, que potencializa também os problemas de deslizamento, e que essa água infiltre, né? Então, tem uma porcentagem segurada pela vegetação que vai impedir que isso aconteça. Mas, se eu troco a vegetação por uma edificação, eu tenho alguns sistemas, né, e são vários os sistemas, que eu posso adaptar para aquele local para diminuir esses processos. Dentro dos sistemas, por exemplo, tem alguns sistemas de drenagem. Se eu capto essa água e seguro a água sem lançar no meio, né, de macrodrenagem ou microdrenagem da região, se eu consigo segurar, captar essa água, eu vou ter um volume de água lançado no meio menor. Então, diminui a onda de cheia. Né? Então, a onda de cheia é o quê? Quando eu chego no meu rio, no meu córrego, com um volume determinado de água. Então, essa onda ela pode ser maior ou menor, dependendo da velocidade com que a água chegue até o local. Porque, voltando um pouquinho só para a parte de drenagem, superfícies que são impermeáveis, elas tendem a aumentar a velocidade da água, e com isso, parte da água também deixa de infiltrar no solo, né, o que também seria bom. Em algumas ocasiões é importante a água infiltrar no solo, para diminuir essa onda de cheia. E por que é importante pensar nas duas situações? Porque a onda, a água, né, o volume de água que vai caindo aí por esse local impermeável, ele pode gerar também a erosão. Tá? Então, eu tenho alguns tipos de dispositivos que eu consigo segurar a água dentro do local, principalmente nas unidades, tá? Porque a gente pensa em macrodrenagem, é muito comum pensar só nos canais e tudo mais. Mas eu consigo segurar dentro da minha casa, com um determinado reservatório, essa água e depois lançar no meio se necessário. Tem gente que reutiliza a água. Perfeito. E, inclusive complementando, né, os dispositivos de geotecnia, que são as obras de terra, os muros de contenção, os taludes estruturados, eu consigo, então, conter o deslizamento em si. Então, eu tenho uma combinação de dois fatores. Eu preciso trabalhar com a água e com o solo. Tá? Porque no deslizamento, como ele é natural, ele acontece por conta da água. Se eu coloco uma contenção no local, eu também tenho que pensar nessa contenção. Porque a água, além de tudo, ela gera uma sobrepressão na contenção. Então, não adianta eu pensar só em conter o solo. Eu tenho que pensar se houver uma sobrepressão por conta da água, como que eu vou estruturar aquela obra. Legal. Bom, então, deixa eu tentar entender aqui um pouco mais. O que aconteceu lá, então? Teve uma chuva muito grande. Um volume bem grande. Um volume muito grande ali.
O solo de lá já é um solo que tem um grau de inclinação muito grande, ele é um solo... Que já sofre erosão. Isso, natural, porque a gravidade, ela age e como tem uma inclinação ali, tende, dependendo do tipo do solo, ele tende a escorregar, já naturalmente. Tem até um fator preocupante lá, preocupante não, agravante, é que o solo, a camada do solo na região é pequena, né, próximo à rocha. Então, como a rocha é impermeável, é muito mais fácil acumular água acima daquela rocha. Então, facilita o processo de escorregamento. Perfeito. Então, se a gente for ilustrar, meio que corre um rio entre a rocha e a camada de solo. Como o solo é pouco, ele permeia ali. A hora que a água ela chega na rocha, ela não permeia e meio que corre um rio entre esses dois. Da mesma forma que a água ela vai afastar as partículas do solo, ela também afasta as partículas do solo da rocha. Ela vai agir como se fosse um lubrificante, né? Um fluido. Então ela meio que ela tira essa força da gravidade que está tendo o atrito ali entre o solo e a rocha também e acaba causando esse processo de escorregamento. Beleza. Dentro disso a gente tem alguns outros agravantes então. O desmatamento, como você disse, a falta ali de vegetação também ajudou a isso, porque quando você tem vegetação, essas árvores, essas raízes, elas seguram um pouco dessa água, ela não deixa essa água penetrar diretamente ali naquele solo, então... ela, em uma quantidade menor. Isso, ela meio que vai soltando aos poucos, né? É isso? Isso, a água ela fica na copa da árvore e parte também ela vai ficar ali presa entre as raízes, dificulta. E uma outra questão, né, tem algumas vegetações que as raízes elas vão para fora do solo. Tem um volume. Como se fosse contendo essa água. Né, por isso que ajuda. Além disso, teve ocupação irregular do solo, que a gente sabe que quando tem ali uma ocupação do solo... consequentemente tem um corte e aterro, então eles acabam também mudando o perfil natural desse solo. É uma sobrecarga. Além da sobrecarga, né? E também tem o fator de falta de infraestrutura, igual você comentou, que você não tem uma macro drenagem ali, você também não tem outros dispositivos que ajudam essa água percorrer o melhor caminho. Então foi essa série de fatores ali que ajudou a ocorrer esse desastre. Isso, que quando a gente tem uma ocupação irregular, a infraestrutura ela é deixada de lado. Então, primeiro qual que é o mecanismo da ocupação? Primeiro ocupa, né, vai abrindo assim as suas estradas e depois que vai vir toda a infraestrutura necessária para funcionar aquele local. O ideal, a ordem, digamos, seria análise do espaço, para daí você ver se precisa de uma obra de infraestrutura para depois ocupar se for viável, né? Uma ordem... Isso, dá para ocupar, né? Existem vários, não só aqui no Brasil, mas várias regiões que a gente vê a ocupação, né? Até se pensar na cidade de São Paulo, né? A gente ocupa a parte da serra. Sim. Mas a grande questão é que na região litorânea é onde tem a maior precipitação. Essa questão até da ocupação agora me fez pensar, tem algum cenário que é totalmente inviável? Existe alguma normatização em relação a isso para não ser ocupado? Como que funciona essa parte de a ideia existe, só que a fiscalização ela tem que ir em cima, né? O que muito acontece? Se a gente pensar, mas isso não é em todas as situações, né? Normalmente são ocupados por pessoas que não têm onde morar. Mas existe também a ocupação irregular. Vou comprar um terreno, alguém vai lá, desmata, faz um terreno, vende sem nenhuma... No fio do bigode, né? Sem nenhuma garantia, né? E o que acontece é que entre uns e outros, né, se pensa onde que eu vou colocar essa população, né? Porque tem gente que realmente está ocupando porque não tem onde morar. Sim. E vê ali um espaço aberto e vai para esses locais. O problema de todas as metrópoles, né, que a gente vê aí, que é muito comum. O cara mora muito longe ou ele acaba ocupando um lugar mais centralizado ali, que é um lugar irregular, que ele corre alguns riscos, né, que é o que a gente acaba vendo nessas regiões.
Só para ter uma ideia, eu estou orientando um trabalho agora sobre déficit habitacional, é um TCC que vai falar sobre moradias sustentáveis, né? Ou como que a gente pode trabalhar esses dois fatores, tanto o déficit habitacional quanto as moradias sustentáveis. E até aqui na região, para quem é de Prudente vai entender, a gente tem ainda um número de pessoas sem moradia. Aqui em Prudente? Tem um déficit habitacional bem alto aqui na região. E aí elas precisariam de moradias populares, né, financiadas pelo governo. Então, se aqui na nossa região, né, a gente vê, né, o que acontece aqui, que tem, né, possibilidades de se avançar, tá? Imagina para essas regiões que são atrativos, né? Todo mundo vai para o litoral, vai para uma região metropolitana. Uhum. Então, os atrativos dessas regiões são maiores. Então, a ideia, ou seja, se aqui tem, imagine lá. Perfeito. Eu até acabei me perdendo aqui, porque eu achei super interessante essa parte do TCC. Mas assim, no fim das contas, é um assunto que a gente não pode tratar isoladamente. A parte de ocupação de terra e tal. Entra toda uma questão urbanística também, e políticas públicas. É muito complexo. É muito complexo pensar na ocupação irregular, não só por conta da nossa área da engenharia civil, mas também tem que pensar na área urbana, tem que pensar na área política, na área social. Então, é complexo pensar nisso. É muito difícil você desocupar uma região que foi ocupada irregularmente. É muito mais fácil você trabalhar para aquela região vir irregular do que desocupar. Porque você precisa colocar essas pessoas, realocar. Uhum. E ele já acabou investindo tudo que ele tinha ali para construir aquela casa. Mesmo sendo irregular, ele construiu a casa dele, entendeu? E você arrancar o sonho de uma pessoa é uma coisa muito difícil, né? Se vocês virem, né, toda vez que a Defesa Civil intervém em alguma situação de risco, é muito difícil as pessoas com as suas casas demarcadas como risco saírem de casa, né? Elas não têm realmente para onde ir. Então, esse é um problema muito complexo, né, de se pensar. Mas, de qualquer forma, existem alguns incentivos para minimizar todos esses riscos que as pessoas correm, né? Perfeito, Bia. Bom, já tinha acontecido isso, então, lá em 2011, então é um fato recorrente. O que o Brasil avançou quanto a políticas públicas de lá para cá? A gente teve alguma normativa, tem alguma coisa que passou a ser exigido que antes não era e agora é? O que mudou de 2011? Em relação ao desastre lá de 2011, no Rio de Janeiro, anteriormente, até o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já tinha dado uma noção para eles que poderia acontecer essa tragédia que aconteceu. Então, em conjunto com a Defesa Civil, foi lançada uma lei, deixa eu só conferir aqui, a Lei 12.608, lá em 2012, e ela confere o mapeamento dessas áreas de risco. Então, todo o estado do Rio de Janeiro, ele é mapeado enquanto as suas áreas de risco, né? E qual que é a ideia? Uma lei municipal, então? Não, é uma lei federal. Federal. E foi pensada na situação do Rio. Ela foi baseada por conta dessa situação. Então, todo município tem que fazer essa análise de risco? Todo município e estado é responsável por fazer o mapeamento das áreas de risco, né, principalmente pensando nessa parte geológica, por todo o Brasil. E você sabe se isso foi efetivamente o mapeamento existe. O mapeamento do Rio de Janeiro existe, todas as cidades, né? Se eu não me engano, eram 91 de 92 que tinha esse mapeamento da última vez que eu conferi. Então, eles têm a ideia de onde são as zonas de risco da cidade, de potenciais riscos de escorregamento. Então, isso existe não só lá, em Capitólio também. E esse mapeamento já é atualizado em relação às ocupações também? Essa parte de atualização, ela é bem simples de fazer, porque esse mapeamento ele é feito por imagens, né? Então, não sei qual foi a última atualização, mas se for necessário, eles constantemente conseguem trocar o mapeamento. Mas, como é burocrático, é um processo que você tem que aplicar um mapa para fazer. Então, é de tempos em tempos, né, que se deve fazer esse mapeamento das zonas de risco.
Mas ele é muito mais voltado à parte da geologia. Porque o próprio material geológico, ele vai, independente do que, como eu comentei, né, o deslizamento ele ocorre, independente aí da ocupação. Então, o material geológico, ele vai ser constante. A ideia é entender quais que são os potenciais riscos. Por exemplo, o nosso material aqui da região de Presidente Prudente, ele tem um grande potencial para erodibilidade. Então, a gente tem grandes erosões, né? Se for observar, é muito fácil erodir, porque a gente tem uma areia, né, acontecendo. Então, é fácil a gente ter essa ruptura da nossa camada. Perfeito. E quais são as ações, assim, que especificamente nessa região foi tomado de lá para cá? Eles tiveram um plano de ação, assim, que eles executaram? Além do mapeamento, né? Eles melhoraram alguma coisa de infraestrutura? Teve algumas ações que eles tomaram para evitar essa tragédia que aconteceu? As ações foram feitas, existem algumas ações realocaram algumas pessoas, também deram subsídio, mas também as pessoas que perderam suas casas, elas tiveram uma indenização por conta do governo. Foram feitas algumas ações, a Defesa Civil está sempre alerta em relação a isso, mas o investimento ele não foi tão profundo, né? Porque se a gente pensar, novamente aconteceu. É certo, né, que de lá para cá, por exemplo, a gente tem algumas ações que elas são não estruturais. Por exemplo, teve a sirene, que no caso não funcionou. E é uma tecnologia de alerta muito comum, né, se a gente vê em outras regiões do mundo, de tsunami, também a sirene, porque tem alguns processos naturais que eles eles vão acontecer. Então, eu não consigo evitar o processo natural. A ideia é evitar o desastre natural, que é você prejudicar pessoas, inclusive levando ao óbito. Você justamente alertar. E tinha esse sistema, no caso, agora de 2022, a sirene não funcionou. Então, perfeito. Esse aviso não chegou a tempo para as pessoas conseguirem. Isso. Tinha uma sirene, então, e tinha um plano de evacuação, uma rota de evacuação, né? No caso, com alguns pontos de apoio. É isso, né? Isso, são as alternativas não estruturais, né, que vão trabalhar em conjunto com a população para para não gerar um desastre tão grande. Se a gente pensar, né, mesmo tendo a mesma quantidade volumétrica, a mortalidade de agora foi bem menor do que a de 2011. Sim. Não justifica, né, não é uma melhoria. O ideal seria 0, né, mas a gente tem cerca de 33%. Né? Sim. Perfeito. Eu acho assim que eu fui pesquisar, quando aconteceu isso, eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e eu vi que lá em 2011 a ONU tinha enviado um recurso pra gente investir nessas áreas, né? Só que eu não sei como, é Brasil, né? Tipo, não sei, isso não acontece muito, mas acabou essa verba sendo desviada, que eram para ser investido nessas áreas, que acabaram sendo desviados e foi um pouco assim da verba destinada junto com a Lava Jato, ele teve essa história, eu não sei explicar direito. A fundo, né? Tão complexa a história, tão cheia de meios. São muito Mas o próprio Banco Mundial, né, ele destinou 480 milhões de verba, porque eles têm uma parcela para esses tipos de desastres, né? Então não é só para o Brasil, né? Manda para outros locais. E seria interessante, né, ver qual que foi a contrapartida, porque se você está financiando, né, se você está ajudando, é interessante ter essa contrapartida, né, ter um relatório da contrapartida que o governo teve, né, o governo estadual do Rio de Janeiro. Porque não só lá, mas também o próprio governo federal destinou algumas verbas, né, que foram para indenização, que foram para ajudar ali pontualmente as famílias que estavam desamparadas. Mas e as estruturas, né? O que foi feito com isso? O que deu para organizar realmente? Qual foi o legado, né, que a gente teve disso? Porque é muita... A gente vê... as obras de engenharia, elas são realmente muito caras, né? São obras onerosas, macrodrenagem é super oneroso, obras geotécnicas também são onerosas, mas a verba também foi grande, né? Existiu. Existiu. Era um dinheirinho que dava para ter feito bastante coisa.
mas infelizmente isso não foi bem empregado. Bia, nesse caso especificamente, você acha que seria válido fazer tipo um solo grampeado, alguma coisa do tipo, ajudaria ou não? Ajudaria muito pouco ou quase nada? Isso vai depender muito da verificação de cada região, né? Mas numa questão mais perto aqui do que a gente pode ver, por exemplo, nas próprias rodovias, né, que estão próximas ao litoral, a gente vê a técnica de solo grampeado acontecendo, né? Talvez naquela região precisaria de uma estrutura um pouco mais robusta, né? O solo grampeado ele vai atacar principalmente superficialmente, ele vai segurar a questão da erosão, a questão das pequenas partículas que vão se rompendo, né? Principalmente de rochas. Então, ele vai segurando essas pequenas rupturas, mas se a gente estiver pensando em algo mais profundo, né, um deslizamento mais profundo, é interessante pensar em outras técnicas que já existem. O que a gente tem de técnicas para esse tipo de... A complexidade da engenharia geotécnica é igual a qualquer outra. Sim. Então, há muito a combinação de técnicas. Certo. Então, o próprio solo grampeado, ele pode trabalhar de algumas outras formas, né? Eu posso trabalhar alguns outros processos que vão mais profundo naquele solo. Então, é uma combinação ali, não só da parte de obras de terra, que pega o taludamento e pega as estruturas de contenção, mas também a parte de fundações. Tá? Essas residências que se desmoronaram, né, que elas vieram junto com o escorregamento, né? Como que foi a tecnologia de fundações utilizada? Né? Qual que é a ideia? É trabalhar, então, um conjunto de obras geotécnicas para cada local e entender como que elas funcionariam. Então, cada local teria a sua estratégia, né? Porque dentro de uma região serrana, eu tenho pontos onde há o afloramento de rochas e eu tenho pontos que há solos. Então, cada região ela vai ter uma possível obra adequada. Perfeito. Se a gente estiver falando, então, na prática de como resolver e implantar esse conjunto de obras geotécnicas, a gente está falando de vários profissionais, né? De vários especialistas. Então, um especialista da parte de fundação, que vai fazer o melhor estudo ali. Enfim, o que mais que a gente teria nessa... Um conjunto, né? Com geotecnia, estrutura... Os próprios geotecnistas, eles trabalham, tem aqui no Brasil, né, a Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, eles trabalham, né, não só com a parte de obras de terra, que aí engloba também as barragens, né, que teve os casos de barragens lá em Minas Gerais. Então, tem os geotecnistas, que trabalham com barragens, a parte de taludes, de contenções e de fundações, né, e logicamente, os engenheiros estruturais, né? Porque essas estruturas de contenção, por exemplo, elas precisam aí serem pensadas internamente. Então, a ideia do engenheiro geotecnista é trabalhar a parte externa, né? Que seria a interação do solo com a estrutura, né? Ou a própria estrutura de solo. E internamente, se a gente pensa em materiais que vão compor, por exemplo, o nosso muro de contenção, eu tenho as estruturas de concreto armado, eu tenho as estruturas metálicas que podem ajudar. Então, a gente tem uma combinação de profissionais da área da engenharia. É uma combinação de profissionais e a gente tem inúmeras áreas para poder se especializar, né? Por exemplo, o engenheiro geotecnista. Eu acho que eu nunca tinha ouvido esse termo dessa forma, assim, engenheiro geotecnista. É super legal. Também não lembro de ter ouvido engenheiro geotecnista, não. Normalmente, existem algumas especializações em engenharia geotécnica, né? Elas são não tão comuns. Tem algum lugar aqui que seja referência? Referência para a especialização em engenharia geotécnica? A ideia é que existe a especialização, existem algumas especializações em engenharia de estruturas que traz consigo a parte de engenharia geotécnica. Em algumas pós-graduações da área acadêmica, é mais comum ter a parte de engenharia geotécnica. Então, por exemplo, em São Carlos, a gente tem uma pós-graduação em engenharia geotécnica. Em Bauru,
na Unesp de Bauru, a gente tem a pós-graduação em Engenharia Geotécnica, voltada aí para a área acadêmica, mas especialização são todas as grandes instituições de ensino que também vão ter essa pós-graduação. Certo. Perfeito, Bia. Bom, a gente falou aqui um pouco dos desastres naturais, um pouco de escorregamento aí de encostas. Trazendo agora para uma área mais micro, assim, mais para o nosso ambiente mesmo, de obras ali, tem a diferença de escorregamento de encosta para talude, né? Basicamente, a extensão, qual que é essa diferença de encosta para talude? A encosta está muito associada a essas regiões no litoral, onde a gente tem taludes naturais muito presentes, né? Então, encostas é como se a gente estivesse associando a grandes taludes, né? Extensos, né? De grande extensão. E os taludes que nós temos no dia a dia são principalmente o que a gente chama de talude, é o talude artificial, que é aquele que nós construímos, tanto por corte quanto por aterro. Perfeito. Bom, então a gente também vê vários problemas relacionados à movimentação de terras em taludes. Quais são as recomendações, assim, quando a gente vai fazer algum trabalho de corte, aterro, alguma movimentação de terras? O que eu preciso fazer para começar um processo de talude? Assim, eu preciso ter uma análise de solo, o que eu preciso ter? Bom, os taludes, a gente também nós vamos definir. Vamos definir talude. Boa. E nós temos os taludes de corte aterro voltado para a parte de rodovias e estradas em geral. E temos os taludes que estão voltados para residências, para obras que trabalham com terrenos, né? Então eu tenho desníveis a serem pensados. Então existem esses taludes, ambos são artificiais, né? Eles são construídos, e os taludes que são trabalhados em estradas, pelo mesmo processo que a gente faz nos outros taludes, eles precisam passar por uma verificação, uma sondagem do solo. E se eu tenho um talude de aterro, esse solo do aterro, na verdade, é um solo construído, né? Então, eu vou ter já os dados desse solo para construir esse talude de aterro. Então, o que eu preciso, por exemplo, para os taludes de corte, e é esses que a gente utiliza em pequenos terrenos, né? Em obras de pequeno porte. Residenciais, comerciais, até industriais. A gente vai ter a necessidade de verificar o perfil geotécnico do solo, né, que normalmente é feito com a sondagem SPT. Então, a sondagem SPT ela vai verificar o tipo de solo. A partir desse tipo e da resistência que ela fornece, eu consigo trabalhar tanto a coesão quanto o atrito. Eu consigo definir a partir do índice de resistência à penetração do solo. E com esses dados, né, coesão, atrito, peso específico, aí eu trabalho os processos de talude, verifico quais que são as estabilidades desse talude, né? Qual que é a inclinação máxima que eu posso cortar o talude. Posso ter, inclusive, talude de 90 graus. Em que condições que eu consigo cortar um talude a 90 graus? Né? Necessariamente eu preciso de coesão. Então, a ideia é que com os dados do solo, eu consigo verificar quais são as inclinações máximas para que o talude, nas condições que ele está, não se rompa. Perfeito. Então, primeiro eu tenho que fazer ali um SPT, um ensaio, e depois eu começo, de fato, o meu projeto. É obrigatório ter um projeto? O projeto, por norma, pela NBR, ele é obrigatório. Assunto polêmico. Porque até se vocês virem, né, os engenheiros geotecnistas, são todos engenheiros civis, né, na área de geotecnia, a nossa maior birra é o fato de chegar numa obra e não quererem fazer a sondagem SPT. Né? Porque se a gente pensar uma sondagem, é um ensaio, né? Não é algo barato, ao ver dos outros. Pra gente é super em conta. Justamente, se você for pegar percentualmente, quanto que é, Zé? Você sabe? É muito pouco. É 0,05% no máximo. Do valor total da obra, que daí se você faz, você tem números. O Nelsinho, engenheiro estrutural, ele veio aqui outro dia e ele fez uma analogia bem legal quanto a isso. Ele falou, imagina que você vai num médico, um médico do coração, e em vez dele pedir exame, ele vai falar assim, cara, vamos abrir seu peito
e vamos ver o que tem dentro. Você fala, não, mas faz um exame. Não, mas pra que você vai pagar aí R$ 600? Vamos abrir seu peito e vamos ver o que tem dentro. Tipo Então é isso, basicamente o isso que a exame gente faz na seria a construção, sondagem, né? A gente vai, cava já a fundação, define tudo e fala, beleza, é isso. É uma ótima analogia. Perfeito, vamos levar pra Vamos vida. levar para a vida. Levar para a sala de aula, né? É. É importante. Porque até um tempo atrás era muito incomum fazer a sondagem do solo, né? Principalmente se a gente fosse trabalhar com residências unifamiliares, né, de pequeno porte. Se a gente pensar, essas residências realmente ocasionam uma sobrecarga menor no solo. Mas, às vezes, até essa pequena sobrecarga ela já pode alterar as condições, né? É comum a gente ver em regiões da piscina, por exemplo, né, que eu tenho um volume de água sendo trabalhado ali, não só pela pressão que a água gera, mas pelo próprio transbordo, né, então encharcando o solo, ceder essa área, né? Então o aterro ele cede. É muito comum. É muito comum acontecer isso. Então por que acontece? Porque não foi trabalhado o solo da maneira correta, por todos os ensaios, porque eu falo do SPT para a gente pensar no solo natural, que já está consolidado naquela região. Agora, alguns processos em algumas edificações, eu vou precisar construir um aterro. Aí o aterro, ele precisa ter o seu solo de aterro, né? Qual que vai ser o solo trabalhado, como ele deve ser trabalhado, qual que é o tipo de compactação, qual que é o tamanho da camada que eu vou realizar, o tipo de equipamento, verificar qual que é a umidade para a compactação. E são processos morosos, né? O que é comum? O que era comum a partir de hoje, né? Nunca mais. Era comum o próprio dono do terreno, né, por ver o seu desnível, e inclusive na nossa região os desníveis nos terrenos são elevadíssimos, Sim. E lançando caminhões de terra, né? A sobra de um lugar, vou colocar e vai lançando. Muito comum. E aquele solo ele vai ficando fofo, né? Porque o solo natural está há mais tempo. E esse solo novo, quando você retira da posição original e lança no terreno, ele incorpora ar. Lancei no terreno e deixou. Aí o processo de compactação utilizado, normalmente, é o próprio caminhão que lançou passar por cima. E isso só na superfície vai ser compactado. Porque lá na profundidade, a energia, o peso desse caminhão, ele não vai alcançar. Então, só compacta na superfície, acha que está tudo certo. E se eu lanço, por exemplo, um contrapiso em cima disso, a tendência é que o nome, né, que se fala é que o solo de baixo ele vai ser lavado, né, porque ele vai com a percolação da água. Então, é muito comum. Mesmo numa esse obra processo, de pequeno porte, mesmo, né? principalmente. Justamente porque daí as pessoas podem pensar assim, não, mas é uma sobrecarga, assim, mínima, mas tem a água, né? O densamento é natural, né? Ele vai acontecendo com o tempo e não tem jeito, né? Principalmente eu vejo muito isso que você falou, que o pessoal vai colocando caminhões conforme o tempo e são de solos diferentes. Então, o solo, dependendo da composição daquele solo, ele também vai trabalhar um adensamento diferente, né? E muitos ali tem alguns dejetos, tem material orgânico, tem muita coisa ali que acaba interferindo. Eu já vi acontecer o vizinho, precisou tirar terra ali perto da casa, vou aproveitar essa terra e colocar no meu, e vem uma mistura. E se a gente pensar, se eu pensar numa estrutura, né, uma fundação profunda que vai ultrapassar esse solo, ok, o problema mesmo é quando eu apoio a minha fundação naquele solo que não está consolidado e nem compactado, ou então eu tenho ali por exemplo, coloquei a piscina naquela região, que a própria piscina tem o seu peso próprio, mas ainda vai ter o problema da água, a infiltração da água e vai lavando, né? Então, com o tempo, ele vai se acomodando, né? O solo vai se acomodando, os vazios eles vão saindo. É um processo contínuo, né? Quando eu falo de recalque em sala de aula, a gente tem 3 processos de recalque, que é o inicial, que é quando eu coloco a minha estrutura e vai acomodar o solo. O primário, que é por adensamento, que é aquele processo mais perigoso, que é o que aconteceu na Torre de Pisa, o que aconteceu em Santos. Não são todos os solos que têm esse processo, né? Eu tenho que ter uma condição para esse processo acontecer. Mas tem aquele recalque que é o secundário, que é uma acomodação natural. Ele vai acomodando ao longo do tempo. Então, se eu não trabalho direito o solo, esse processo de acomodação ele vai acontecer mais rapidamente. Então, vai recalcar, né? Então, a estrutura
ela vai gerar uma movimentação vertical e pode gerar, inclusive, danos à estrutura, à superestrutura da edificação. Acho que é legal você comentar no assunto da piscina. Se a gente for ilustrar, a piscina funciona como se fosse um radiezão gigante ali, né, com um peso em cima. Onde embaixo tem os bulbos de tensões, né, que a gente fala. Isso aí acaba interferindo em todo o solo que está em volta ali, né? Dependendo do volume de água que você tem ali dentro, eu imagino que a densidade seja diferente da terra e acaba tendo um peso maior, ou eu estou errado? A questão da água, né, dentro da própria piscina, ela vai gerar o carregamento, e a questão do carregamento da água é que a gente tem piscinas aí variando de 1,3 até 1,5 metros, então é um carregamento de 1,3 a 1,5 metros de água, né, muito extenso, dependendo da piscina. E a água no próprio solo, eu até vou gerar uma situação que é muito comum, tá? Onde que a gente coloca as piscinas? No fundo ou no começo do terreno, tá? Onde que são os aterros? No fundo. Justamente. Então, nesses aterros, por vezes, eu tenho uma contenção, e aí eu estou só ampliando a presepada, né? Porque a contenção, ela normalmente, se estudada, ela é estudada para o peso próprio do solo, tá? Eu não considero a água, e a água, ela é uma partícula. Se alguém já estudou patologia, que foi para essa área de patologia, as patologias são todas por conta da água. A maioria delas, né? Não vou falar todas, porque existem as de sobrecarga, manutenção e tudo mais, mas a maioria das patologias são por conta da água. E no solo não é diferente. Então, a água, ela pode extravasar essa piscina, acumular no muro de contenção, e as pressões que a água faz é diferente das pressões que o solo faz. Porque as partículas de solo, elas têm as tensões verticais, que é aquele peso próprio gerado por ele. E essa tensão vertical, né, ela é trabalhada também numa tensão horizontal, numa proporção chamada coeficiente de empuxo. Então, parcela da tensão vertical da partícula sólida do solo, que é das partículas minerais, gera uma tensão horizontal, que são as ações no muro de contenção. Na água, isso é uma parcela. Na água, é 100%. A tensão que acontece vertical é a tensão que acontece horizontal. Então, nesse processo onde a contenção está segurando aquele solo, que ainda tem uma piscina, né, tem uma sobrecarga, o solo está no estado ativo, então a água é que vai empurrar a contenção. E aí eu tenho uma chance muito grande de ter a ruptura desse muro de contenção. Perfeito. Eu acho que é muito comum a gente ver ali ao redor dessas piscinas uma área permeável, um jardim, alguma coisa ali onde já é mais fácil entrar água. E, além disso, um processo que é muito negligenciado em muros de contenção é a parte da drenagem, né? Igual você falou aí, um fator que interfere muito nesses muros é a força que a água acaba exercendo ali, porque ele é projetado para conter o solo, e quando você tem essa mistura de água, eles trabalham de maneira diferente. O que a drenagem representa ali nas contenções? Se a gente pensar numa contenção, tem dois processos, né, que a drenagem ela vai ajudar. Um é a própria estética. Eu não sei se vocês já perceberam que normalmente contenções tem ali a formação de bolor, tem a própria tinta, ela estufando. Isso tudo é por conta da água que ela está pressionando na parede oposta do fechamento que for, tá? Então ela está pressionando e então vai acontecer essas patologias estéticas. E essa presença da água, ela pode ser diminuída por conta da impermeabilização. Tá? Só que a própria impermeabilização, ela pode ser deteriorada pela pressão. Sim. Então, a pressão ela pode deteriorar a impermeabilização. Então, é um processo, só para explicar, não existe nenhum material que é impermeável. Né? Todos os materiais têm uma permeabilidade, só que umas são maiores, outras menores. Tá? Então, uma permeabilidade, para eu considerar um material impermeável, é cerca de 1 vezes 10 a menos 8, até um pouquinho mais, 1 vezes 10 a menos 10 centímetros por segundo, a permeabilidade dele. Aí eu posso considerar um material que é impermeável.
Então, a pressão ajuda, facilita, se eu tenho um processo de pressão acontecendo, facilita até essa percolação da água pelo material, independente de qual seja. Tá? Então, mesmo eu fazendo uma impermeabilização, a pressão da água pode provocar, né, deteriorar a impermeabilização que já está existente naquele local. E então eu ter todas aquelas patologias estéticas que são mais fáceis de serem visualizadas. Só que se eu também não tenho a drenagem, então vou dificultar ali, né, vou permitir, facilitar o processo de percolação da água, mas a drenagem também vai diminuir a pressão, a própria pressão. Então eu tenho normalmente uma drenagem acontecendo entre a face do muro e o maciço que ele está contendo, né, o solo que ele está contendo. E a ideia dessa drenagem é a água chegar naquele ponto e ter um acesso, um caminho mais fácil para percolar. Então, quando ela encontra esse caminho mais fácil para percolar, eu vou ter a diminuição das pressões na contenção. E quais seriam os tipos mais comuns hoje de fazer essa drenagem, assim, os mais efetivos? O comum é... Hoje, a gente tem inúmeras formas. Mas o processo é muito comum, é porque o que aconteceu, né, de um tempo para cá? Eu comentei que eu fiz o meu trabalho de mestrado com a parte de geossintéticos. Então, de um tempo para cá, né, os geossintéticos já existem há muito tempo. Aqui a gente chama muito de bidim. Sim. Então, ele já existe há muito tempo. Só que eles estão sendo cada vez mais incorporados, mesmo porque o acesso tá melhor. Então, é comum a gente fazer a drenagem utilizando materiais geossintéticos. Existem as próprias camadas geodrenantes, que elas são superfícies com tramas que facilitam a passagem de água. Ou então a combinação, esse já é um processo mais antigo, onde eu tenho um material geotêxtil, que é o que a gente conhece como bidim, que é um tecido que vai separar o solo do maciço do solo que vai provocar a drenagem, porque eu posso fazer um processo de drenagem com areia. Areia grossa vai ser um material bom para fazer um processo de drenagem. Então, quando a gente trabalha com os próprios materiais geossintéticos que permitem a drenagem, eles têm cerca de 3 milímetros, 2 milímetros. E aí, se eu trabalho com areia, eu tenho que ter uma camada suficiente para fazer a drenagem daquele local. Aí eu vou precisar calcular qual que é a camada de areia necessária. O bom é que a areia também funciona ali como ela interage muito bem com o solo, então ela vai ajudar na própria estrutura. Mas esses processos de drenagem também podem ser complementados com os barbacãs, que são aquelas tubulações que vão do maciço e atravessam a contenção. Então eu levo a água de dentro do maciço para o outro lado da contenção. Eles também são estruturados. Eu tenho ali um geotêxtil que vai entrar no bulbo que coleta a água, e aí essa tubulação ela atravessa a contenção e leva a água para outra posição. E tem algumas estruturas de contenção que elas são autodrenantes, como as contenções que trabalham com gabião. Então, o próprio gabião, ele consegue permitir a percolação de água, não tendo essa pressão atuando sobre ele. A gente tem vários tipos de contenções, né? Será que você pode explicar um pouquinho melhor, tipo, os tipos de contenções que a gente tem e quais as limitações assim, que a gente tem? Porque é igual, o gabião é um muro excelente, só que ele tem algumas limitações de utilização, né? Será que você pode explicar um pouquinho melhor quais são esses tipos de contenções e quais as limitações delas? Bom, em termos de contenção, nós temos diversos tipos, inclusive tem algumas categorias que os tipos entram. Vou falar de uma categoria que é fácil da gente visualizar, que são as contenções que acontecem em estradas. Normalmente elas são feitas de placas e essas placas elas são atirantadas para dentro do solo. Então temos os tirantes, temos fitas, né, que provocam esse processo de fazer a placa, ela é puxada para dentro do solo. Então ela está comprimindo uma proteção, o solo. Basicamente. Isso, funciona como uma proteção. Aqui na nossa região, nós temos várias no formato terra armada. Tá? Então, são placas de concreto que elas são atirantadas para dentro do solo e é feita uma compactação adequada para esse processo.
Então, aquele tirante ele é tracionado e ele vai trabalhar segurando a placa de concreto. Quem passar ali na região de Londrina, a gente também tem um processo bem parecido, que são as placas de concreto atirantadas para dentro do solo. Então, esses processos, se vocês virem, eles trabalham com um volume de solo muito elevado, né? Eu preciso de um maquinário muito bacana para poder construir. Então, eles são mais incomuns em obras de pequeno porte. E aí, nas obras de pequeno porte, depende muito da região, depende muito a cultura da região, né? Se a gente vê um pouquinho mais para o sul, nós temos algumas contenções que elas são feitas com pedras. Então, a pedra ela vai ser organizada e ela vai gerar uma contenção. A própria gravidade. É o peso próprio, né, dessa pedra que vai segurar o solo. Então, essa contenção ela vai estar associada ao que a gente chama de contenção por gravidade, né, que é o peso próprio. O volume da contenção ele é elevado, então o peso próprio da contenção é maior e esse peso próprio é que segura o solo. Dentro, então, dessa categoria, a gente tem o concreto ciclópico, né, que tem um volume muito elevado. Podemos trabalhar o gabião aí dentro dessa categoria. Basicamente é a pedra com um arame ali, uma tela aramada que segura essas o gabião é uma tela inclusive a própria tela do gabião, ela é um formato de gel sintético. Eu tenho ali o aço galvanizado envolvendo um polímero que vai só ajudar, né, na construção. Então, elas são feitas, normalmente, quando a gente trabalha com gabião, são empresas que trabalham com gel sintético que vão construir. E essas estruturas de gravidade, né, elas são ótimas, então são excelentes, o peso próprio é que segura. E, inclusive, a gente trabalha, né, tivemos alguns projetos que a gente substituía as próprias estruturas por gravidade, por solo pneu. Não sei se vocês já ouviram falar. O pneu, que é um material inservível, né? A gente ainda tem muitos problemas com o descarte dos pneus por conta da borracha. Seria até uma solução ecológica. Isso, uma solução ecológica. Então, tem até o formato correto de você cortar o pneu, colocar o solo e armar a estrutura, que é muito próxima ao gabião. Então, também é pelo peso próprio que essa estrutura trabalha. Tem o solo cimento e assim por diante. Tem algumas estruturas que o volume delas, por ser tão grande, é que vai conter o solo, né? Mas até na própria definição dessas estruturas que trabalham por gravidade, a gente vê o problema delas. Elas têm um volume muito grande. Então, eu preciso de um espaço para trabalhar. É incomum eu ter em residências de pequeno porte o uso dessas estruturas. A gente pode ver em condomínios, né, de maior porte, que eu tenho um espaço maior para elas poderem trabalhar. Até na própria universidade aqui no Oeste tem algumas estruturas de contenção que vão trabalhar por gravidade, mas em residências de pequeno porte não se trabalha. Tá? Aí, para estruturas de contenção que trabalham com menor espaço, nós temos a flexão, que é a que trabalha em concreto armado. É mais difícil da gente encontrar, mas ela é uma boa estrutura. Por causa do custo. Por causa do custo, né? E por a gente precisar de um projeto bem elaborado, a execução dela também é formas de concreto armado, então isso vai dificultando um pouco o seu uso. Nós temos as cortinas de estacas, que aí são soluções, cortina de estaca ou algumas outras da mesma vertente. Essas são soluções que eu não consigo, elas são próprias para um determinado caso, que é quando eu preciso escavar o solo. Então, se eu preciso escavar o solo, né, como que é a construção de vamos falar, né, para poder ficar mais fácil de enxergar. Quando eu trabalho uma contenção, eu tenho duas formas. Ou eu retiro o solo, construo a contenção. Então, eu tiro o solo dos dois lados, construo a contenção na posição correta e aterro a montante. Tá? Ou então, se eu preciso escavar o solo, mas eu não tenho como trabalhar isso por conta de vizinhança, ou eu estou trabalhando ali direto, próximo à calçada, eu quero usar o terreno no seu máximo, eu vou construir a cortina de estacas.
Tá? Então, eu vou estaquear tudo aqui ao redor. Garante a segurança do vizinho primeiro, ali, do que está ao seu redor, para depois, de fato, você fazer a movimentação de terra. Aí você vai escavando, vai travando essa cortina, ou as outras várias técnicas que tem, que vão trabalhar mais ou menos da mesma forma. Eu vou travando e vai escavando, né? Lógico que a gente tem que deixar um pouco para baixo do solo para poder garantir a segurança daquela contenção. Mas, como eu comentei, essas são contenções que eu não consigo fugir. Se eu quero trabalhar inteiro com terreno, eu vou trabalhar dessa forma. Então, o que acontece muito, até só para linkar aí com residências de pequeno porte, é que quando são feitos os loteamentos, e às vezes eu tenho um terreno que dá costas com o outro, se o seu vizinho fez a contenção primeiro, é interessante ver... A velha briga, né? A briga. Porque é difícil. Realmente, você tem que garantir. A dele tá lá antes, né? Então, você precisa trabalhar com aquilo que já existe. Então, me trouxeram um caso, uma vez, que o vizinho já tinha construído a contenção dele e conteve 3 metros de solo, já era muita coisa. E o terreno de baixo, a pessoa queria construir no nível da rua de baixo. Então, no total, iam gerar 6 metros. Só que era uma cidade um pouco mais afastada do nosso centro urbano, né? E só o deslocamento para construir a cortina de estacas, se eu não me engano, ia gerar uns 20 mil reais. E era uma residência, não era de alto padrão, né? Era de médio porte. Então, esse deslocamento já não compensava construir. Mas e aí, o que ele fez? Como ele não arredou o pé de construir no nível, né? Porque uma das soluções é você construir na declividade do terreno e fazendo níveis dentro de casa. E a ideia que ele queria é que ele não queria ter escadas em casa, aceitável, apesar de a gente ter insistido. Ele fez a contenção dele afastada da divisa. Então, ele perdeu 1 metro de solo, 1 metro de terreno para poder fazer a contenção. Que era a solução que cabia, né, dentro das possibilidades. Então, essas contenções por estacas, elas são soluções que não tem como fugir, tá, nas ocasiões. E, por último, né, tem as contenções de alvenaria. Não sei se vocês já ouviram falar que as mãos francesas... Sim, gigantes. Com os gigantes, né, se vocês procurarem em termos de geotecnia, não existe. Né, nem a mão francesa, nem o gigante. Agora, né, está entrando um pouco mais essa questão das contenções por alvenaria, né, pensando na alvenaria como a contenção. Mas nesse processo que é empírico, né, contém, né? A gente vê que contém, na maioria dos casos contém. A gente só indica colocar aí uma impermeabilização e uma drenagem para ajudar. Ele é feito com pilares e vigas, né, espaçadas empiricamente. A gente espaça as vigas em 1,5 metro, uma das outras. E os pilares a gente tem que pensar, né, qual que vai ser a ação do solo, porque ele vai cobrir toda a ação que está acontecendo na alvenaria. Então, eu preciso entender quanto que está acontecendo. É como se a gente fosse trabalhar as lajes, né, que tem as áreas de influência. Sim. Mesma coisa, na alvenaria eu tenho que ver qual que é a área de influência que vai agir ali. E o pilar é que vai segurar aquela estrutura, em conjunto com o travamento das vigas. Aí, normalmente também é feito com estacas, né, que vai segurar, e tem o famoso gigante, né, que é aquele coeficiente que a gente usa. O coeficiente cagaço. Esse básico coeficiente, trava as esquinas, trava uma esquina na outra, e aí são várias estruturas de concreto. Né. Eu já calculei alguns muros de arrimo, e toda vez que chove, eu lembro deles. Eu juro pra você que toda vez eu lembro deles. E eu utilizei... Você usou o coeficiente. Muitos coeficientes. É bom. Aí o problema é esse, né? Que também fica mais caro, mas eu consigo dormir, pelo menos, assim, tá tranquilo. Mas dá um medinho. Vale a pena o sono. Ô Bia, e o que o solo influencia de fato na minha contenção? O tipo de solo ali, se é uma areia ou se é uma argila, influencia no tipo da minha contenção ou tanto faz? Nas contenções, de uma maneira geral, aquelas que são construídas, né, primeiro eu coloco a contenção e depois eu aterro, o solo em si, ele vai ser influente mais na base, que seria a fundação da contenção. Porque eu posso aterrar com o solo que convém. Tá?
Então, e até o processo de aterro, ele é feito por compactação em camadas, né? Várias pequenas camadas, até atingir todo o nível, né? Toda a montante. E então, nesse processo, não é necessário, não necessariamente o solo vai ter uma influência muito grande. Mas quando a gente trabalha com as cortinas, que é feito primeiro estaqueamento e depois a gente começa a escavar o solo, dependendo do tipo de solo, eu não posso trabalhar essas estacas afastadas. Então, vai encarecendo, eu tenho que colocá-las justapostas, eu tenho que colocar elas travando umas às outras, né, sem deixar nenhum espaço. Por exemplo, uma areia, que a nossa areia aqui da região, ela tem um processo de cimentação, tá? Que é uma coesão aparente, que é feita uma liga, né, que vai ter ali na areia, que parece o processo de coesão, que é um processo das argilas. Então, elas são autoportantes, né, mas eu, como engenheira geotécnica, a areia não tem coesão. Então, elas só trabalham com atrito. E o que o atrito faz? O atrito, ele trabalha até o ângulo de atrito interno do material. Se a gente pensar de uma maneira mais fácil, o atrito interno é aquele, se eu lanço uma areia, eu pego uma caixa cúbica, tem areia, lanço ela numa superfície horizontal, a areia ela vai se espalhando. Tá? Como se fosse um ensaio de cone. Isso, como se fosse um ensaio de cone. Só que a areia ela se espalha e ela para no seu ângulo máximo, que é o ângulo de atrito interno. Então, se a gente pensar numa maneira natural, se eu pego e corto um talude 90 graus de areia, a ideia é que ele vai escorregar e fazer tudo isso. Tá? Então, na areia, normalmente, no processo de taludamento das obras, eu tenho uma inclinação a ser trabalhada, tá? É muito importante eu também fazer a cobertura, né? Como se eu tivesse... Eu lanço a manta de geotexto para diminuir o processo de erosão. Então, eu estou assegurando o processo de erosão nas areias, né? Tem que ser feito aqui. Só que nem sempre eu consigo trabalhar dessa forma, então as estacas elas têm que ficar justapostas, né? Para eu impedir que haja esse deslizamento. Então, o que vai mais intervir, então, é nesses processos específicos, né? Quando eu tenho esse corte do solo, eu não posso deixar o material exposto. Perfeito. Bia, bom, tem alguns erros comuns assim que você vê que o pessoal comete para a gente comentar, que é comum vocês estudarem, que acaba causando depois problemas futuros? O principal erro é a drenagem. Né? Então, o erro da drenagem não, é a falta da drenagem gera os principais erros. Então, numa contenção, mesmo que ela tenha pequenas alturas, né, a gente vai ter que trabalhar, é importante trabalhar a drenagem, né, que ela vai ter tanto aquele problema quanto estética, né, se a gente não pensar numa impermeabilização que vá suportar e fazer a drenagem adequada para também conseguir garantir essa impermeabilização, e tem a própria sobrepressão da água. Posso pensar numa estrutura que aguenta a sobrepressão da água, né, poderia pensar dessa forma, só que aí seria um custo que talvez eu possa evitar somente fazendo a própria drenagem do nosso solo. Além da própria drenagem, né, se a gente pensar, que é um processo muito interessante, aqui a gente tem que recompactar o solo atrás, né? E eu já ouvi algumas vezes o termo compactação hidráulica, vocês já ouviram? Eu não. O que é compactação hidráulica? Eu jogo o solo e lanço água em cima para a água levar as partículas para baixo. Existe muita gente que faz isso. Isso não é um processo de compactação, porque o que é o processo de compactação? Eu vou lançar uma energia adequada para reacomodar as partículas, expulsando os vazios, né? Então, esses vazios aí, principalmente por conta do ar. Então, a compactação hidráulica, ela não é adequada, né, de se fazer. Ela só está reacomodando as partículas, mas o solo em si, ele pode continuar foco. Porque se eu colocar água demais, a água vai estar no lugar dos vazios. Exato. E ainda vai é vazio, né? E vai voltar ao estado. A água fica no lugar do ar, ainda é um vazio. E se aqui a temperatura é super tranquila, né? Imagina a evaporação dessa água e o vazio vai continuar lá. Então, existe esse termo compactação hidráulica. Várias vezes já me perguntaram em sala de aula, pelo amor de Deus. Fuleiragem, não acontece. É muito comum em contrapiso fazer.
tá? Lança um pouco de água. Mas em contrapiso tem uma ideia diferente da compactação em si. Lançar essa água é mais para aquelas partículas que estão soltas, né, elas não se aderirem ao concreto. Então, no caso de compactação de aterros, tem que ser feita camada por camada, né, tem que pensar qual o tipo de equipamento que dá para usar, porque eu não posso trabalhar com equipamento de grande porte, porque também pode sobrecarregar a estrutura. Camadas de 30 centímetros? Ideal aí trabalhar até 20 centímetros. Esse ideal a gente pensa muito em relação a estradas, né? Se a gente vê também são camadas bem pequenas. Isso depende do tipo de solo, e cada equipamento vai gerar, mas é comum a gente ver essas contenções serem compactadas com sapo mecânico, né, que vai trabalhar com impacto. Então, a camada de 20 já vai gerar uma compactação adequada. Então, 2 metros de altura de muro, 20 centímetros. Tá vendo qual que é o problema, né? Trabalhinho. O problema associado e aí você às contenções. Vai conversar com o seu cliente, com o proprietário, e é uma fase, se você for executar da melhor forma possível para evitar esses problemas, não vai ser... E muro de contenção fica muito caro, né? Exato. Muito caro. É difícil você falar para um cliente que um muro vai custar isso, né? Porque na ideia é um muro, não é uma estrutura. É uma estrutura banalizada, né? Porque não se trata justamente... É igual a gente falar de fundações, né? Que você faz aquela fundação linda, maravilhosa. É que eu faço assim, sabe aquele detalhezinho da sapata que você faz, tal, depois você enterra. Tudo que está enterrado, ninguém vê valor, fato. Vê valor. Saneamento, a parte hidráulica, tudo que está enterrado que o pessoal não vê, não dá valor. Dinheiro jogado fora, né? O famoso dinheiro jogado fora. Se a gente pensar, né? Até as próprias instalações prediais, né? Que são todas escondidas, né? O pessoal não dá valor, mas pensa num negócio que pode dar problema. E aí depois se você precisa de uma manutenção, aí você vai estragar o revestimento que foi caríssimo, não é? Isso, porque você que trabalha, né, com essa área, porque é lógico que eu vou construir uma casa, o que eu quero? Que ela seja linda. Agora, eu vou deixar de comprar um porcelanato maravilhoso para fazer uma contenção? Acontece que dependendo do problema que surge ali, você perde aquele porcelanato maravilhoso que você exatamente horrores para comprar. Tem vezes que dá muita dó, assim, tipo, muitos leigons acabam comprando, assim, um terreno totalmente desfavorável à topografia. E o cara chega, tipo, já com o projeto pronto, assim. Você fala, mas você considerou o muro de arrimo? Isso acontece muito. Até demais. Olha ali na internet uma planta maravilhosa. É isso que eu preciso. Resolvido o problema da planta, do projeto. Aí depois vai pro terreno, preço ótimo, fechei. Mas aquilo, para conseguir ser executado... dá dó, o corretor vai e vende. Vai gastar muito mais com infraestrutura. Só até atentar o pessoal que está ouvindo que é importante você ter um engenheiro ou arquiteto desde a etapa de escolha do terreno. Exato. Se for possível, a gente sabe que tem alguns terrenos que a gente compra no SUS, tal. Ganhei de algum, sei lá. Uma super oportunidade. Ganhei num pagamento, mas se possível, né, sempre chamar um engenheiro arquiteto. Pode ser até um amigo, né? Que trabalha com isso, que já vai dar aquelas ideias, né? Entre esse e aquele. Então. E uma coisa que, assim, também já vi acontecer muito. Não, meu terreno é plano. Nossa, retinho, uma coisinha de nada. Só que, assim, você tá vendo ali a superfície dele, às vezes tem vegetação e tal. Quando limpa o terreno, tira aquela camada superficial, você vai conferir o nível. E quando o terreno era plantação de mandioca? Eu conheço essa história, hein? Eu conheço essa história. Tem alguém que mora em cima das mandiocas enterradas. Começar a crescer de novo. Contar pro pessoal de casa essa história, que eu já sentei na mandioca. Última vez eu falei isso, foi interpretado errado aqui nesse podcast, então vamos contar essa história. Uma vez eu fui construir uma casa para minha mãe e ela emprestava o terreno pro vizinho e ele plantava mandioca no terreno. Não, gente, minha mãe, ó o pensamento aí. Que é uma coisa muito comum no interior, né? O pessoal muito comum. Fazer ali plantação no terreno e depois que limpou, o cara fez a limpeza ali por cima, limpou a camada vegetal e eu não sabia, eu nunca tinha no terreno. Cheguei lá, tava bonitão, falei,
show de bola. A gente só faz a compactação aqui, faz o adensamento, beleza. E foi isso que a gente fez. Depois começou a dar um recalque no fundo do terreno ali, no contrapiso. Eu falei, mas não é possível, o que está acontecendo? Aí quebrei o contrapiso e fiz novamente. De novo, deu recalque e o meu contrapiso afundou de novo. Erro do jovem, né? Tinha acabado de me formar, também não tinha armado o contrapiso ali. Então eu falei, cara, vamos investigar o que está acontecendo. Será que tem algum vazamento? Será que é o esgoto? O que está acontecendo que está tendo esse adensamento? A gente foi cavar ali, foi ver de fato o que tinha no solo. Tinha um monte de mandioca ali, um monte de vazios, né, causado pelas mandiocas, que elas se degradaram conforme... Degradaram, assim que fala? Se decomporam e acabou causando esses vazios e depois adensou. Então, acabei me ferrando 2 vezes aí, deu um baita prejuízo por causa da mandioca. E isso é um erro, não um erro, né? Mas é algo que acontece muito, né? Já viram construções em cima de lixões e tudo mais. A questão é que ali a gente tinha material sólido, né? A raiz da mandioca ela era sólida e com o tempo ela vai se decompondo, vai se tornando um líquido. Esse líquido vai entrando nos vazios, né? Então, há sempre um processo de recalque, né? Por conta disso. E pelo que a gente já falou aqui, por causa do quê? Não fez o SPT. Ponto. Você não fez um estudo do solo, você não sabia o que tinha ali embaixo e deu um baita prejuízo depois porque eu não tinha feito um SPT, porque eu já conhecia a fundação ali dos vizinhos, tal, já conhecia o solo da região, falei, é isso, ponto. É que culturalmente a gente também tem uma forma de encarar essas situações do tipo, vou fazer economizando o máximo possível, depois se aparecer alguma coisa, eu vou lá e refaço, vou lá Construir e refaço. é caro, né? Construir é uma coisa... eu acho que é cultural, não sei se em outros lugares as pessoas valorizam mais todas as etapas de fato. Muitas etapas são... É que muitas vezes o orçamento está bem apertado ali, né? Então você tenta enxugar ao máximo e às vezes acaba enxugando nessas etapas que são importantíssimas. Assim, então, mas é caro e tal, e tenta economizar, mas é o tipo de economia que, em tese, é a base, né? É o que está enterrado, né? O que está enterrado ninguém dá valor. Esse é o problema do engenheiro geotecnista. Todos os dias. Já ouvi na sala de aula, até hoje eu acho, né? Me disseram que era uma brincadeira. Mas falaram assim, imagina, professora, fazer essas disciplinas aí que são só para cumprir grade horária. Eu espero muito que a sua obra esteja o quê? Pendurada na nuvem. Dessas cordinhas ali. A loja lá. A loja na nuvem, a sua obra. Bom, então a gente está chegando no final. Estamos chegando ao final. A gente sempre pede, Bia, para os nossos convidados deixarem aqui suas recomendações do que vocês consomem, do que você está consumindo, tanto relacionado ao assunto em si ou em geral, mas que de alguma forma agrega, soma na sua vida profissional, pessoal, enfim. Pode ser um podcast, canal do YouTube, um Instagram, livros. O que você tem para recomendar? Bom, na nossa parte literária, né, os livros da área de geotecnia, eles são com nomes muito simples, muito fáceis de serem trabalhados. Todos os livros de mecânica do solo chamam mecânica dos solos. Todos os livros de muro de contenção chamam muro de contenção, muro de arrimo. Estabilidade de taludes também, né? Tem esses nomes. Você percebe que a criatividade ficou um pouquinho de lado. Isso. Eles gastam tempo com o conteúdo. Exatamente. Eu acho que é por isso, né? Não tem igual o concreto, né? Que é o concreto armado, eu te amo. Não tem nada assim muito específico. Mas eu gosto muito de uma autora, né? Eu tenho alguns livros, que é Gerskovitch, e trabalha o livro de contenções, e trabalha o livro de estabilidade de taludes. O legal é que a linguagem ela vem mais simples, né? Se a gente pega os outros livros de geotecnia, eles são um pouquinho mais complexos dentro da linguagem, mas eles estão ali do começo ao fim, né? Ele tem uma sequência para ser trabalhada. E em termos de algo mais prático, uma absorção de conteúdo mais rápido, tem o Instagram da Fundações Sem Complicações. Eu gosto de recomendá-lo porque durante
esse período que eu dou aula, teve aí Alguns casos. O próprio Instagram, ele mudou, né? Ele teve uma mudança do seu perfil e começaram a surgir vários influencers que falam sobre. E eu achei mais fácil trazer para a sala de aula que eu consiga acompanhar e eu tenho confiança, né, dentro do trabalho. Vinícius, que é um monstro. Isso. Ele fala com experiência, né? Tem uma experiência familiar já na área de geotecnia há algumas décadas. Então é legal porque ele consegue trazer os assuntos de sala de aula, né? Ele consegue trazer também a execução daquelas estruturas. Então ele trabalha tanto com a parte de projetos, execução, consegue apresentar. E tem muito estudo de caso, apresenta muito estudo de caso. E é legal para quem está dentro da sala de aula, não tem a chance de ver tudo isso, né? A gente até tenta levar em algumas obras, mas é complexo demais, né? A gente sair todo momento da sala de aula. Então é bom que ele traz algumas experiências e partilha isso com todo mundo. Super legal. Perfeito. Bom, Bia, então deixa pra gente as redes sociais, quem quiser te acompanhar, saber mais. A Bia posta bastante coisa lá no Instagram. Bom, eu tenho algumas pesquisas, né, na área de geotecnia que eu gosto de postar para todo mundo ter acesso. E, então, o meu Instagram é Beatriz Massimino, é o meu nome normal. Então, eu fico postando essas pesquisas e é gostoso de trabalhar. Se alguém tiver uma ideia e quiser incorporar dentro do nosso laboratório lá de geotecnia. Hoje a gente está com algumas invenções, né? Então, invenções não, né? A gente tem alguns modelos que vão trabalhar com as estruturas geotécnicas. A gente vai fazer modelos de estruturas geotécnicas dentro dos novos equipamentos do laboratório. E se alguém quiser conferir também, está convidado para ir fazer a sua modelagem, testar a sua estrutura de contenção. Perfeito, a Construa quer acompanhar aí esses experimentos aí, a gente quer ver como que funciona, vamos gravar algumas coisas lá. Tem um trabalho de conclusão de curso que vai ser realizado sobre barragens e a gente vai então adaptar um modelo que estava para areia movediça, a gente vai adaptar para barragens, então a gente vai simular as ocasiões que tiveram lá em Minas Gerais. Então, aqueles processos, né, de ruptura de barragem, a gente vai simular dentro do nosso laboratório. Super interessante para a gente descobrir. Né? Vamos ver se a gente Estão consegue. Convidados. Perfeito, então vai acontecer, aí fiquem de olho que nossa posteriormente iremos postar conteúdos aí em parceria com a Bia e com o laboratório da UnoOeste. É isso aí. Finalizamos? Bom, então é isso, gente. Muito obrigado aí, Bia. Brigadão demais. Foi muito, muito bom de novo. Muito bom. Ter uma aula da Bia aí. Não, ó, aqui, ó. Eu anotei, real. A Luana é da cola. Gente, foi tudo do nosso papo de hoje. Você sabe que por isso que ela passou na sua matéria, né? Ela fazia umas colas dessas. Não, se eu não vi, tá tudo certo. O que importa tá aqui, né? Então, Bia, brigadão. Foi muito bom mesmo. Segunda vez que a primeira vez aí deu pau. A gente teve problemas técnicos e ficou melhor ainda dessa vez. A gente conseguiu trazer o conteúdo aí de forma muito simples, pessoal. E brigadão. Obrigada. Obrigada pelo convite. É bom estar aqui de novo com vocês, né? E sempre que quiserem falar um pouco mais de mecânica dos solos, de fundações, fico à disposição, porque eu adoro trabalhar com esse assunto. Que ótimo. Obrigadão, Bia. Tchau, obrigado. Obrigada. Muito obrigado por ouvir a nossa resenha construtiva. Esperamos você semana que vem aqui novamente com a gente. E agora, vai lá no nosso canal no Instagram, @construa.app, e fala pra gente o que você achou dessa nossa resenha. Já aproveita também e deixa lá nos comentários quem que você quer ouvir aqui na nossa resenha e falando sobre o quê. Beleza? Tchau, obrigado.